gente recebe seu Ivon Lopes, nosso querido companheiro aqui da Rádio Com. Saudade, seu Ivon, do senhor, que bom recebê-lo aqui, bom dia, seja muitíssimo bem-vindo à sua casa, né? A Rádio Com é a casa do seu Ivon, anos trabalhando aqui com a gente, né? Bom dia, Clarice. Bom dia, Idre, os ouvintes, Alexandre na outra sala, né? É um prazer estar aqui também, há muito tempo que eu não vim aqui, né? É um prazer estar aqui hoje. Que bom, uma alegria receber. Seu Ivon, então a gente acompanhou aí na última semana uma polêmica envolvendo o atendimento pelo SUS no Hospital Espírita, que recusou o atendimento de uma paciente, e depois essa situação foi resolvida aí, o contrato, né, da prefeitura, as obrigações da prefeitura postas em dia, então, para retomar esse atendimento. Toda essa situação traz para o centro da discussão também a questão da liberdade relacionada à saúde mental. O senhor é um militante da saúde mental do município há muitos anos, foi presidente da ALSUMP, né? Como é que o senhor avalia toda essa polêmica e vamos dizer assim, as políticas públicas necessárias ao atendimento da saúde mental a partir dessa perspectiva da pauta antimanicomial? A saúde mental, né? O Hospital Espírita está na RAPS agora do município, né? Antes não era da RAPS, né? Então ela recebe essa verba, né? E agora, esse tempo aí faltou a verba, agora estão já concluindo, né? E como o Hospital Espírita faz parte da RAPS, é um complemento que tem, né? Só que nós, militantes da saúde mental, da luta antimanicomial, a gente luta pelo atendimento em liberdade, né? Que no caso os CAPs, né? Que os CAPs podem dar conta, né? De toda a população de Pelotas, né? Só que algumas coisas que tem que completar, no caso assim, se a pessoa tem uma crise num sábado, um domingo, né? Aí não tem o CAPS, eles estão fechados os CAPS. Aí a pessoa é obrigada a ir para o hospital espírita, né? Mesmo não querendo, é obrigada a ir numa crise. Então, os CAPS tendo completa, a equipe completa, não há necessidade, né, da pessoa baixar o espírita, nem mesmo ter na cidade de Pelotas o espírita, né? Que muitas cidades, depois da reforma psiquiátrica em 2001, né, várias cidades fecharam os manicômios, né? Santos, Campinas, enfim, cidades assim do tipo Potes de Pelotas, né? E outras cidades grandes também. Inclusive na Itália também fechou todos os hospitais psiquiátricos da Itália, né? Com a lei do Basaglia, né? Em 1979, né? Aí ele criou os CAPS lá, que é outro nome, né? Centro de Atenção de Saúde Mental, né? Inclusive eu tive presente na Itália, eu acompanhei lá o processo, né? Então, depois o Basaglia foi convidado, na década de 80, para vir no Brasil. Aí ele foi em Barbacena, né, que tem um manicômio, o maior do Brasil, em Barbacena. Na visita dele, ele achou aquilo aí uma cena de terror, pior que o Holocausto, né, nas palavras dele. Então, foi motivo para várias pessoas, né, da entidades civis, políticos, né, se reuniram para criar a lei aqui no Brasil da reforma psiquiátrica, né. Em 2001, a Lei 10.216, aí criou os CAPs, né? Na época não era chamado CAPs, cada estado criava um modelo diferente, né? Em São Paulo era o Hospital Mental Dia, né? Que a pessoa ficava o dia todo no hospital e de noite ia para casa. Depois foi criado os CAPs, né? Em 2001. Aí os primeiros CAPs, e nessa época eu tinha mudado do Rio de Janeiro para São Paulo, acompanhei o processo lá em São Paulo, em Santos, né? E enfim, aí foi a criação dos CAPs, né? Aqui em Pelotas também estava articulando para formar o CAPs, fizeram o CAPs Castelo, foram os primeiros, né? E foram criando os CAPs, né? Então, a ideia é fechar todos os manicômios, né? E os CAPs dar conta disso aí. Mas, infelizmente, o CAPs não está completo para atender toda a demanda da cidade. Então, existe o hospital espírita, né, para aquela demanda, né? Então, a gente espera, a gente luta para que o CAPs tenha atendimento 24 horas, pelo menos um dos CAPs tenha 24 horas, né? E atendimento no final de semana também. E na última conferência de saúde, né, que a gente foi, a gente pediu, né, que tivesse um psiquiatra, pelo menos no pronto-socorro, para dar conta, né, no final de semana.
mas infelizmente também não se concluiu isso aí. Mas é uma luta constante, a gente está sempre cobrando. Bem, seu Ivon, antes da gente seguir na pauta, eu queria que o senhor comentasse com a gente quando é que o senhor entrou para esse movimento da luta antimanicomial, como é que foi o seu envolvimento aí nessa militância? Sim, eu servia na Marinha, no Rio de Janeiro, né? Lá eu tive um surto, né? E um surto psicótico lá à noite lá, e me levaram para o hospício da URCA, né? O Pinel de Botafogo, chamado. Aí de lá fui para o Engenho de Dentro, fiquei um tempo lá também, e depois tinha, no Hospital das Clínicas, né? Um setor que não era CAPS, não era nada, um setor de saúde mental, que acolhia essas pessoas que tiveram internadas, né? E ali eu comecei minha luta ali, né? Da saúde mental. E depois, com a criação dos CAPs, né? Com a reforma psiquiátrica no Brasil, eu tinha mudado para São Paulo, para Santos, e acompanhei de perto também esse processo, né? E com a prefeita Thelma, me parece, né? E aí foi a criação, eu acompanhei sempre de perto essa situação dos CAPs, né? Desde o começo, né? E quando eu vim para Pelotas, que a minha mãe mora aqui, né? Ela teve câncer, eu vim para cuidar dela. Quando cheguei aqui, estava na criação dos CAPs. Aí eu ajudei também a criação dos CAPs aqui na cidade. Estou até hoje na luta. Né? Seu Ivon, justamente, primeiramente, bom dia, Yeah. mas justamente sobre esse episódio envolvendo essa mulher que não foi aceita no Hospital Escola, o que esse... No Hospital Escola, não, perdão, no Hospital Espírita. O que esse episódio escancara justamente sobre o papel do Hospital Espírita na rede de atenção psicossocial aqui do município? O Hospital Espírita, ele atendia mais de 200 pacientes antigamente, né? Bem mais. E muitas vezes, um quarto que cabia 4 camas, botavam 8 camas, né? Para ganhar mais do SUS, assim, né? E quando tinha fiscalização do Conselho de Saúde, que eu também fiz parte, eu fiscalizava, eles tiravam aquelas camas dali, né? Para ficar só 4, né? Então eles ganhavam muito, né? Mas hoje não. Hoje depende muito do SUS também, né? E dessa verba da RAPS. Então, no caso dessa moça, né? Eu creio que não tinha espaço mesmo, né? Que não tinha, né? Vaga, no caso, assim, né? Eu não sei qual a situação, não acompanhei de perto isso aí. Certo. O senhor pode nos dar uma avaliação não, mas explicar como é que os princípios do SUS fundamentam ou prevêem a reforma psiquiátrica? Quando foi a reforma psiquiátrica aqui no Rio Grande do Sul, que não foi a nível nacional, foi com o deputado Marcos Rolim, né? Em 1992, se eu não me engano. E a maioria dos deputados de Porto Alegre, deputados estaduais, né? Eles não concordavam com os CAPs, né? Com serviço aberto à população. Mas foi na base do convencimento, né? Que foi convencendo um e outro, e por unanimidade conseguiu que todos votassem a favor da lei da reforma psiquiátrica no Rio Grande do Sul. E essa a lei previa, né, que aos poucos ia saindo as pessoas do hospital psiquiátrico e até extinguir, fechar. Né? E os CAPs tomam conta, né? Só CAPs mesmo, né? Mas é uma luta constante, como eu falei, né? Que hoje em dia mesmo, muitos parlamentares, né? Eles são a favor das comunidades terapêuticas, do hospital psiquiátrico, né? E não acreditam realmente no CAPS, né? Mas só que o tratamento é diferenciado, né? Por exemplo, um usuário do CAPS, ele tem passeios, né? Tem atividades, né? Tem várias atividades dentro do CAPS, de viagem, passeios, né? E praxiterapia, né? Então não há aquela necessidade de tomar aquelas medicações todas, né? Diferentemente do hospital psiquiátrico, lá eles dão uma mão cheia de remédio para o paciente, né? Para ele sossegar, ficar quieto, né? Porque não é culpa dos profissionais, né? Até eu tenho conhecidos lá dentro, né? Muitos amigos meus trabalham no hospital espírita, né? A gente respeita muito eles, né? Mas só que um sozinho para tomar conta de uma ala de 50 pessoas, né? Ele tem que trancar com a porta de ferro, né? E passar para o outro lado e trancar o outro lado. E aí ele medica mais a pessoa, né? Só fica medicada lá e acaba dormindo, né? É diferente do CAPS. O CAPS não precisa tanta medicação, né? O CAPS é mais psicologia, né? Passeios, né? Então é bem diferente o tratamento. E a gente luta por um tratamento aberto. Pois é, Silvão, uma das lutas também é justamente essa questão de buscar alternativas
os centros psiquiátricos, né? Essa questão do hospital espírita. Como o senhor bem comentou, o CAPS é uma dessas alternativas. E como fazer? Além dos CAPS, existem outras alternativas públicas para que as pessoas possam recorrer? E, além disso, como que pode ser feita essa transição para o CAPS para que ele seja o local principal para que essas pessoas sejam levadas e atendidas? Sim, antes do Hospital Espírita pertencer à RAPS, né, não caminhava para o CAPS. Agora, quando a pessoa dá alta do Hospital Espírita, eles encaminham para os CAPS. Né? E além do CAPS, tem também o laboratório de saúde, como é que é tem o departamento de saúde mental, né? E muitas pessoas não vão para o CAPS, que não tem perfil para CAPS, né? É uma depressão, uma doença que até a unidade básica de saúde pode dar conta, né? Prescrever a medicação, né? Só que o CAPS, ele é o principal, assim, centro de atenção psicossocial para atender essa demanda, né? Todos os CAPS de Pelotas, tem um em cada bairro, mais ou menos, né? Só que muitas vezes falta um profissional, um psiquiatra ganha um X aqui em Pelotas, aparece um trabalho para ele ganhar mais em outra cidade, ele vai. Então, essa demanda é muita coisa para essa demanda, né? Um ambulatório de saúde mental também tem, né? Atendimento. Casos não graves, assim, né? O CAPS é mais para atendimento graves, né? Persistente, né? Silvio, bom, o senhor comentou justamente desse retrocesso que tem aparecido com relação ao apoio à existência de comunidades terapêuticas e à hospitalização. Com relação às comunidades terapêuticas, o senhor poderia dar exemplos? Imagino que o senhor ouça muita coisa também, né? Que o senhor desse exemplos para que a gente entenda o impacto dessa estratégia das comunidades terapêuticas na saúde mental dos usuários. As comunidades terapêuticas, elas, geralmente o pessoal fica internado não, né? Porque é aberto, né? Fica 9 meses, né, lá. E muitas delas são de cunho político, né? Outras de religiosos, né? Então, muitas vezes o paciente ele fica lá 9 meses, né? E tem que pagar. Alguns conseguem sem pagar. É uma alternativa também, né? Mas só que não tem a medicação, muitas vezes não tem profissional, né? E muitos trabalham como trabalho escravo, que a gente já viu, né? Que a pessoa tem que trabalhar o dia todo, né? E muitas delas conseguem aposentar a pessoa, né? Pegar os direitos do INSS e ficam com essa verba, com esse dinheiro, né? E o paciente fica sem nada, fica 9 meses lá. Mas muitas já foram fiscalizadas e fechadas, né? Muitas dessas. Mas tem algumas que são boas, né? Mas só que não é o ideal também. Né? Que pelo resultado, a gente percebe que de 50 pessoas que entram lá, uma ou duas que conseguem largar o vício, uma coisa assim, né? Que a maioria é para dependente químico mesmo. Uma das coisas que as pessoas ficam, vamos dizer assim, na dúvida quando se fala em luta antimanicomial é justamente da necessidade das famílias que têm membros que realmente têm surtos e surtos onde realmente a pessoa pode ficar perigosa, né? Sim. E elas hesitam com relação ao conceito de luta antimanicomial justamente porque tem medo de ficar sem amparo. Né? Sim. Como é que um militante da luta antimanicomial poderia responder a essas pessoas para que elas tenham uma visão um pouco mais ampla do que é esse conceito, seu Ivan? Né? Eu pertenço também a uma associação de usuários de saúde mental, né? E muitas pessoas procuram a gente para saber, né? Muitas têm até vergonha de ir no CAPS, né? Se expor, né? Que tem um filho com problema mental, né? Um transtorno, né? E a gente aconselha, né? Avisa, não, vai lá para conversar, né? E vai ser acolhido, né? E não exatamente por um psicólogo, um psiquiatra, né? Pode ser qualquer pessoa que estiver dentro do CAPS, acolhe a pessoa e encaminha para a equipe, né? E a equipe vai avaliar, né?
E a pessoa vai, no começo, vai ficar frequentando uma vez por semana, se o caso é muito grave, é diário, né? Tem almoço, tem café da manhã, né? Mas muitas vezes depende do caso, né? Tem pessoas que são obrigadas a ficar mais tempo, outras menos tempo, né? E outras não têm perfil para CAPS também. Muitas vezes tem um transtorno na família, a pessoa fica em surto, né? Mas aquilo ali é uma coisa passageira também, né? Que vai passar, né? Então é bem avaliado pela equipe isso aí. Seu Ivon, eu vejo que essa luta antimanicomial ela é muito fomentada pela luta da sociedade em si, a sociedade em si que luta para fazer com que essa pauta avance. E de que forma os usuários organizados podem, usuários e coletivos podem ajudar para fazer com que essa pauta avance ainda mais? Para isso a gente tem, além das conferências de saúde, né, tem congresso, né, que tem, todo ano tem um congresso de saúde mental, geralmente é em São Paulo, Rio de Janeiro, né, que a gente participou, e vai toda a militância vai para lá, né, para encontrar mecanismos, né, para melhorar a situação dos CAPs, né. E muitas pessoas também chegam no CAPs e não gostam, enfim, né, do tratamento, né. Então, por exemplo, o CAPS-AD é diferenciado dos outros CAPs, né? O CAPS-AD é para álcool e droga, né? E as atividades são diferentes também, tem jogos, né? Tem os usuários, né? Para pegar mais a atenção deles, né? E os outros CAPs também, eles atuam nessa área também, assim, de acolher as pessoas, né? E a gente, como militante, a gente aconselha a pessoa, né? E geralmente as pessoas não querem mesmo o hospital psiquiátrico, né? Vão para lá porque precisam na hora, o familiar fica, lógico, o familiar fica preocupado com a pessoa, né? E vão para lá. Mas muitas vezes aquela crise passa, a pessoa acaba ficando mais tempo lá, né? 1 mês, 2 meses, né? Não é um tratamento aberto assim que nem o CAPS. Como é que o senhor avalia a condução da saúde mental sob essa nova gestão agora na prefeitura? Ainda é, claro, recente, né? São recém-dias, um pouco mais do que isso. O senhor acha que já dá para ter alguma percepção com relação a essa condução? Quando eu cheguei aqui em Pelotas, né? Em 2001, não me lembro, a gestão é a mesma que está hoje, né? Nessa época. Ou antes um pouquinho, não me lembro agora exatamente. Mas era a mesma gestão que está hoje. E os CAPs eram bem melhores, né? O tratamento, a merenda, né? O almoço, via todo dia no CAPs, né? Passeios, né? Eu mesmo, na época mesmo, a gestão que é hoje, que estava quando eu entrei também, tinha um evento lá em Caxias, lá em Florianópolis, né? Os lugares. A própria coordenadora de saúde mental me chamava na sala de, ô, seu Ivan, tem tal evento, tal, assim, assim, o senhor vai? Eu tiro a passagem para o senhor. Por favor, sim, eu ia, né? E depois que saiu essa gestão que está hoje, que saiu, a coisa piorou bastante. Faltava merenda, médico, medicações, né? Inclusive até falta algumas, mas é porque devido à licitação, né? Umas demora, que não tinha, né? Depois no outro mês vem, mas teve dias piores antes dessa gestão, bem piores mesmo. De chegar lá, não tem nem um dia depois, não tinha. E cansei de ir lá do Ministério Público, eu e uns colegas meus, para reclamar daquelas medicações que não tinha. Aí o promotor colocar no papel, compra-se, e mandar para a prefeitura, e eles eram obrigados a comprar, né, a medicação, né? Então, essa gestão, acho que está melhorando mais que a gestão anterior, né? Beleza. Eu vou compartilhar com o senhor aqui alguns comentários. O Roger Pérez está dizendo, bom dia, que bom ver o Ivon bem e com saúde. Baita abraço. Bom dia, hoje. Seu Ivon é muito querido aqui na Rádio Com, todo mundo gosta muito dele. O Fábio Cóssio também está mandando bom dia para o querido Ivon e diz, preciso investimento de ampliação do atendimento dos CAPs. O que pensas sobre a importância de termos mais profissionais e horário amplo? Sim. Fábio Costa, justamente o que eu falei, né? A gente tem que ampliar, sim, os horários, final de semana, né? Para dar conta da demanda. Tá certo. A Martina está dizendo, sentindo falta do programa Gente Como a Gente, Ivon. A gente está pensando em voltar. Olha aí, que baita notícia. O pessoal está sempre me ligando, Ivan, quando vai ter Gente Como a Gente? Daqui a pouco. Agora, acho que
daqui uns dias vai começar de novo. Foi um programa icônico aqui da Rádio Com, Sim. né? Mantido pelos usuários da Alsump. Exatamente. E o senhor sabe que vou fazer só essa digressão, porque eu acho que é importante. Quando eu fui fazer o mestrado na UFRJ, no Rio de Janeiro, eu comentei desse programa aqui da Rádio Com, era uma coisa que todo mundo ficava muito impressionado. O pessoal na comunicação da Federal do Rio ficou encantado quando eu falei nesse programa. Ele é realmente icônico. Sim. Vai ser uma alegria se ele voltar, hein, seu Ivon? Não, inclusive, assim, só para colocar em cima do que você falou, né? Uma senhora, não sei o nome dela, ela ligava para a rádio sempre pedindo música, né? A gente colocava música para ela, né? E um certo dia ela ligou e falou que ela tinha depressão, não sabia o que fazia, né? E acabou sendo uma parceira, assim, na comunicação com a gente. Ah, que legal. É importante. O próprio programa se tornando uma rede de apoio, muitas vezes, né? Eu acho que isso é bastante comum. Eu sou alguém que frequento não, mas que consome bastante conteúdo na internet, conteúdo de lives, conteúdos com mais interação entre pessoas, e eu consigo acompanhar diversos relatos de pessoas que interagem nessas lives, falando, eu sofro de depressão, sofro de ansiedade, mas consumindo a live, assistindo, a pessoa não precisa estar só jogando um joguinho, mas é um certo refúgio, traz uma certa tranquilidade. Então isso com certeza é muito fundamental, e eu acredito muito que o programa também executasse esse papel, né, de servir de rede de apoio para essas pessoas, né. É verdade. E só assim, lá dentro, né, quando começou o programa Gente Como a Gente, a ideia não foi nossa, né, teve uma palestra na universidade em 2002, na Católica, né, e de saúde mental, né, que era o dia 18 de maio, que é o dia alusivo ao dia da luta antimanicomial. Aí um palestrante lá de Santos, né, falou que, né, em Santos tinha uma rádio que chamava Rádio Tantã, né, que era dos usuários da saúde mental de Santos, né. Até no CAPS chamava Franco Rotelli, né, que é o sucessor do Basaglia, né. Aí ele falou que tinha um programa de rádio, coisa e tal, e nós já ficamos antenados naquilo ali, sabe, eu e os colegas, né. Então também a época que estava os CAPS surgindo, aquela coisa toda. Aí juntou-se usuários, familiares e pensamos na possibilidade, né. A gente foi em algumas rádios comercial aqui de Pelotas e não deram espaço para a gente, né? Porque a rádio capitalista, né, aquela coisa e tal, tinha que levar apoio, tinha que levar propaganda para dentro da rádio, né, para poder ter o programa. E a gente não tinha condições, né? Aí eu conheci o Glênio, né? Aí o Glênio falou, vamos lá na rádio, coisa e tal, né? E aí vim aqui um domingo, né? No tempo que a gente colocava bastante LP, sabe? E estava tudo empoeirado, né? E eu e o Glênio ficamos o dia todo domingo tirando poeira dos LP, colocando para rodar, né? Aí eu falei para o Glênio dessa situação, né, que teve lá no hospital, na Católica, do psicólogo, falou que tinha um programa. Aí o Glênio, não, vamos fazer. Aí ele veio no CAPS lá e conversamos com os coordenadores e surgiu a ideia de fazer. Ele levou todos os equipamentos lá para dentro do CAPS e a gente fez aquela oficina de rádio, sabe? Todo mundo lá, eu quero. Chegou aqui num dia, estava cheio de gente aqui. Foi anunciado no Diário Popular e no Diário da Manhã. O caso do Gogói teve aqui também, né? E encheu-se aqui de gente, né? A sala era do lado aqui atrás, né? E as pessoas ficaram vidraças olhando a gente fazer o programa. Né? Depois saía uma turma e entrava outra, que era muita gente, né? E o Glênio estava na operação técnica do programa. E aí o pessoal gostou e deu certo o programa e ficou até hoje. Que massa. É uma baita história. Super referência. Seu Ivon, como que o senhor vê a atuação das universidades aqui de Pelotas justamente para fazer um apoio, para fazer parcerias, para melhorar ou tentar ampliar o funcionamento dos CAPs? Olha, tem um CAPS aqui em Pelotas, que é o CAPS Escola, né? E tem convênio com a Católica, né? Então, os profissionais, quando fazem um estágio lá, eles fazem estágio dentro do CAPS, né? Outros CAPS também fazem estágio, mas na Católica é justamente para o pessoal da Católica mesmo, né? Psicólogo, psiquiatra, né? E mais uma coisa que eles não fazem no CAPS, que é a medicina. A medicina, ela só faz estágio dentro do hospital psiquiátrico. Nós somos contra isso. Né? A gente queria que eles fizessem estágio dentro dos CAPs, né? Então, mas outra, psicólogo, psiquiatra, assistente social, faz estágio dentro dos CAPs, né? Isso é uma ajuda muito grande, né? Que eles dão um suporte para nós, né? Inclusive, no dia 18 de maio, quando a gente faz o movimento da praça,
no calçadão, né? A gente consegue mesas, cadeiras com a universidade, né? Os alunos vão lá, as enfermeiras para tirar pressão, né? Aconselhamento. Então, eles ajudam muito no CAPS também. Só que, infelizmente, na parte da medicina, né? Os psiquiatras não fazem estágio dentro do CAPS, eles fazem dentro dos manicômios. Isso, para nós, é um retrocesso. Pois é, aponta para uma lógica bem complicada, né, Silvão? Na formação também. E até mesmo, assim, muitas vezes no CAPS, né, já aconteceu de algum CAPS aí, não ter psiquiatra e pagar um psiquiatra que estava dentro do hospital psiquiátrico para atender nos CAPS, né? Na outra gestão agora passada, né? Então, isso também é um retrocesso para nós também. Silvão, já existe algum, se o senhor sabe, se existe alguma apontamentos como vai ser, se vai ter o Dia do Orgulho Louco esse ano? Vai. Vai? Não, o Orgulho Louco vai ter o Mental Tia agora. Mental Tia. O Orgulho Louco é lá para o mês de outubro, para aí. Eu achei que fosse agora. Não, agora é o Mental Tia em São Lourenço. Muito bem. 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né? Isso. E aí vai ser em São Lourenço com esse Mental Tia, Mental Tia, isso? é dia 29 e 30, uma coisa assim. Tá certo. Então, seu Ivon, agora já são 11 horas mais 48 minutos, a gente vai conduzindo para o final da entrevista. Antes de acabar, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que a população pode ser mobilizada para defender a saúde mental pública, comunitária e não manicomial. Eu acho que a população, ela sabe que tem o CAPS que funciona, né? Antigamente não tinha, o CAPS era muito novo na época, a pessoa nem sabia, tinha gente que chegava lá no CAPS e achava que era particular, tinha que pagar, né? Porque os CAPS têm estrutura, né? Mas, no entanto, não tem. Agora, quando a gente está lutando por um CAPS 3, que eu não falei, né? A Universidade Federal, né, a gestão lá está lutando para ter um CAPS 3, né, em Pelotas, e que atende dia e noite e final de semana. Inclusive, a coordenadora de saúde mental esse ano é a Luciana Kantorski, né? Ela é uma batalhadora, ela que me levou para a Itália, né? Em 2019. Então, ela luta pela saúde mental, não só aqui, com outros, até fora do país, né? Então, ela é uma lutadora e agora está na coordenação. Então, ela tem força junto com a universidade para criar esse CAPS 3. É o que a gente pretende. Tendo o CAPS 3, a população está acolhida, né? Bem dizer, né? É como se fosse uma unidade de saúde, né? Assim, uma UPA, né? A UPA atende final de semana, o posto de saúde não atende. O CAPS atende dia de semana, né? Então, é justamente para ter um apoio, né? Retaguarda final de semana. Aí não há necessidade da pessoa ir para o hospital espírita, né? Aquela verba que vai para lá ficaria no CAPS 3. Né? Não haveria necessidade de ter um hospital psiquiátrico na cidade de Pelotas. Muitos chamam até de uma vergonha Pelotas ter um hospital psiquiátrico, né? Que só tem, eu acho que no estado, uns dois hospitais psiquiátricos, se não me engano. 2 ou 3 só, né? São Pedro, tem um em Santa Cruz e Pelotas. E tem outros lugares que não tem nenhum, né? Já fecharam, né? Então, tem pessoas que falam que não era para existir mais Pelotas. Mas a partir do momento que nós tivemos um CAPS 3 em Pelotas funcionando, a verba cair toda para o CAPS 3, né? E uma parte que vem do governo federal, mais essa verba da RAPS, aí não há necessidade de ter hospital psiquiátrico. Então, é uma luta constante que vai conseguir em Pelotas ter 24 horas. E é massa que agora também tem esse evento do CAPS na Rua, né? Também, agora, dia 16, já vai ter o próximo, a gente até publicou no nosso site essa notícia. Entrevistamos aqui a Clarissa, agora não vou me lembrar o sobrenome dela, mas é uma das coordenadoras. Sim, Foi uma entrevista muito, muito interessante também. E como é importante, né, seu Ivon, esse tipo de iniciativa, Sim. E a gente percebe a mudança da lógica sobre saúde mental na gestão de Pelotas, né? O quanto muda quando muda a gestão muda aqui na tudo. prefeitura, né? Muda tudo e a gente percebe, muitas pessoas pensam que a gente não percebe as coisas, né? Mas a gente percebe muito bem a mudança, né, que está havendo. Os próprios usuários, né, na hora da merenda, não que seja uma obrigação ter a merenda e o almoço, né? Mas faz falta para quem, muitas pessoas que não têm renda, né? Estão dentro dos CAPs, não tem nem como se dirigir à farmácia municipal para pegar uma medicação. Só tem que dinheiro contadinho para ir para o CAPS. Na hora de pegar a medicação, ele não tem um passe, não tem um dinheiro para ir lá na farmácia municipal pegar a medicação dele, né? Então, muda muito a gestão, né? Quando a gestão muda, as coisas mudam muito para os usuários. Beleza.
Muito obrigada, seu Ivon, Não. pela participação. Não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa que não foi dito? Não, é só. Eu espero, agradeço a todos, né? A Rádio Com, a pessoa tudo que está na escuta do programa também, né? E quando chegar mais perto do mental, a gente pode vir mais pessoas aqui para falar alguma coisa do Mental Tchê, Maravilha. que vai ser o Mental Tchê, o local, data, tudo. Beleza. Vamos aguardar, então, Tá bem. de novo, mais uma vez. Uma alegria lhe Tá. receber. Obrigada, Obrigado. seu Ivon.